Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos compor a nossa segunda mesa, nosso segundo painel. E para compor esta mesa, gostaria de convidar o senhor Carlos Henrique Corsé, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Senhor Paulo Baltar, professor doutor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de... Gostaria de convidar também o senhor Hélio Zilberstein, professor doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Senhor Nilton Vasconcelos, presidente do Fórum dos Secretários do Trabalho, da FONSET. Senhor Roberto Macedo, professor doutor da FEA, USP. E o senhor Mariano Bosch, representante do Banco Interamericano. Passo a palavra para o senhor Rodolfo Pérez Toreles, diretor do Departamento de Empregos e Salários. Alô, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa segunda etapa do nosso seminário, tá? E dizer o seguinte, realmente a nossa mesa está muito cheia, tá vendo? O assunto é muito palpitante, tá, gente? Então nós vamos fazer um esforço aqui para cumprir o tempo, tá? Porque no... Quê? Falta... com certeza. Mas vai aparecer ao longo do debate, com certeza. Aí vamos fazer o seguinte, os dois painelistas principais, o Henrique do IPE e o professor, de 15 minutos, nós vamos ter que tentar seguir o tempo, que já vieram me reclamar que não teve debate de manhã, tem muita gente que quer expor as ideias, né? Vamos tentar cumprir no prazo, para que a gente possa ainda debater ao longo desse dia ainda o que foi apresentado hoje, tá? Então, de imediato eu vou passar a palavra para o Carlos Henrique do IPEA. Bom, estava aqui para poder ver a apresentação. Queria agradecer o convite do Ministério do Trabalho, de ESE, a oportunidade de aqui expondo o nosso trabalho sobre rotatividade, que a gente está desenvolvendo na IPEA. Tá. Agora melhorou? Tá bom. Então só estava fazendo os meus agradecimentos aqui ao DIEESE e ao Ministério do Trabalho pela oportunidade de apresentar aqui uma linha de trabalho que a gente tem, que a gente considera fundamental, que é justamente sobre rotatividade. O tema, como já foi destacado aqui de manhã, tem uma complexidade já no ponto de partida, que é na mensuração desse objeto, né? Então, eu vou estar também tentando contribuir nessa dimensão de mensurar a rotatividade, tal como nós entendemos que ela é conceitualmente dada, e vou tentar avançar um pouco também a entender os determinantes da rotatividade. Tá? Espero estar trazendo algumas novidades para vocês para o debate. Tá? Então, pode passar. Como é que aqui um pequeno roteiro, como é que eu pretendo abordar aqui o tema? Eu vou começar, na verdade, um aspecto mais geral, vou estar mostrando para vocês todas as movimentações no mercado de trabalho, né, onde a rotatividade já foi dita uma parte
né, dessa movimentação, tá? Para deixar bem amarrado, bem claro qual é a conexão da rotatividade com a movimentação que existe no mercado de trabalho brasileiro, né? Falar um pouquinho dessa, que já foi comentado aqui, aparentemente enigmática subida do desligamento numa época em que o desemprego cai, né? E, como eu falei, tentar entrar um pouco nos determinantes da rotatividade, analisando quais são as fontes do desligamento em diferentes dimensões, tá? Vou abordar o assunto aqui em 4 dimensões distintas: a dimensão da iniciativa do desligamento, uma dimensão em que a gente separa os desligamentos, o que é a rotatividade, do que é a destruição do posto de trabalho, né? Uma dimensão que diz respeito a uma possível explicação, que é uma mudança que está tendo na composição do emprego, né? A gente ouve dizer, e de fato os números corroboram isso, de que os empregos estão diminuindo proporcionalmente na indústria e crescendo proporcionalmente em serviços e comércio. Então isso poderia estar pressionando a rotatividade para cima. Será que isso ocorre? Quanto de pressão a gente tem na rotatividade por conta dessa mudança na composição do emprego? Vou tentando mostrar isso para vocês. Por fim, uma discussão que eu estou chamando aqui de desligamentos transitórios e permanentes, que eu vou deixar para explicar exatamente o que é quando eu chegar nos slides. Então, nosso ponto de partida, como eu falei, é o total de movimentação de trabalhadores, né? Então, vou analisar aqui com vocês as duas taxas. Então, a taxa de admissão e a taxa de desligamento, tá? Nada mais, já foi comentado aqui, total de admissão, posto de trabalho, pelo total de postos de trabalho, e o total de desligamento também pelo total de postos de trabalho. Eu vou mostrar um gráfico no slide seguinte que mostra que, após 2003, ambas as taxas crescem, certo? E, nesse período, o desemprego cai. Bom, que a taxa de admissão cresça quando o desemprego cai, é esperado, é intuitivo, né? O que não parece tão intuitivo é que o desligamento tem que crescer quando o desemprego cai, tá? Então, essa vamos dizer assim, a pergunta que nos motiva a entender esses determinantes. O que está por trás do aumento do desligamento de 2003 a 2011, que é o último ano que eu analiso aqui, tá? Os desligamentos chegam, então, em 2011, a taxa de desligamento definida daquela maneira ali em cima, 69%. Tá? Pode passar? Então aí está onde a gente tem a linha vermelha, a taxa de admissão, tá? A linha azul, desligamentos, e a linha verde, que está medida no outro eixo, o eixo que está aqui à direita, é a taxa de desemprego. Tá? Então a taxa de desemprego flutuando aí nesse período de 96 a 2011, tá? Entre 6% e 10%, tá? E as taxas de admissão e desligamento medidas no outro eixo, tá? Flutuando aí em torno de 60% a 70%, e no final do período um pouco mais do que isso, né? O que a gente mostra com esse gráfico, a gente constata aquilo que eu já mencionei no início, que se você pegar o ano de 2003, que está mais ou menos no meio do gráfico, né, as linhas azuis e vermelhas, que são admissões e desligamentos, que é desligamento, essas linhas sobem, tem uma tendência clara de subida, embora tenha uma descida em 2009, e o desemprego, que é a linha verde, depois de 2003, né, do meio do gráfico para cá, uma tendência de queda. Pode passar? Tá. Bom, então, vamos um pouco, o que será, a pergunta que eu quero colocar aqui é, o que será que motivou o aumento do desligamento quando o desemprego cai? Bom, decompondo aqui os desligamentos pela iniciativa do desligamento, ou seja, se foi iniciativa do empregado, se foi iniciativa da empresa, se foi, aqui eu adiciono uma causa que não estava explicitada nas análises anteriores, a morte ou da empresa, né? A aposentado. Uma outra categoria que eu estou agregando aqui, fim de contrato, e umas outras causas residuais. Bom, podemos passar para o gráfico. Aqui está mostrando o percentual, tá, de cada uma dessas causas. Tá? Então,
para explicar para vocês, quer dizer, é um gráfico de áreas, né? Essa área azul embaixo, tá? Isso é o percentual de desligamento em cada ano de 96 a 2011, que é devido, são desligamentos motivados pelo encerramento da empresa, encerramento das atividades da empresa. Tá? É um percentual baixo, né, ao longo de todo o período analisado e vem diminuindo, né, proporcionalmente. O vermelho é desligamento por iniciativa da empresa. A proporção, a área vermelha, então, diz que é a proporção do desligamento que vem a ser por iniciativa da empresa. Tá? É a maior parte, sem dúvida, a maior parcela. Né? E a gente vê que se mantém relativamente constante, talvez até diminuindo em termos proporcionais. Tá? Em contrapartida, desligamento por iniciativa do empregado, né, não é uma parcela tão significativa quanto por iniciativa da empresa, mas vem, principalmente de 2003 para cá, crescendo essa parcela. Tá? E o outro, a categoria residual, também de 96 ao começo dos anos 2000 ela cresce, depois ela estabiliza em termos relativos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, na verdade, o movimento absoluto desses desligamentos, de cada um desses desligamentos. Nesse próximo slide, pode passar. Aqui o que eu fiz? Eu normalizei como sendo 100, né, o montante de desligamento por cada uma dessas causas. Inclusive o montante total também, que é a linha vermelha. Tá? Então, na linha vermelha você tem ali o desligamento saindo de 100, e ela chega aqui em 2011 em mais de 200. Nesse período todo, o número de desligamento mais do que dobrou. Mas, o que a gente mostra aqui é que, tirando algumas categorias que são residuais, tá, que são o desligamento por morte de empresa e morte ou aposentadoria de empregados, que não cresceram nesse período, tá, todos os demais motivos crescem. Tá? Porém, o desligamento por iniciativa da empresa cresce menos do que a média. Tá? O desligamento por iniciativa da empresa é a linha verde, que está abaixo da linha vermelha, portanto está crescendo menos do que a média. E o desligamento por iniciativa do empregado vem crescendo, principalmente depois de 2006, 2007, mais do que a média. Tá? E, por fim, tem a categoria residual, que cresce muito, mas não é tão expressiva em termos proporcionais. Bom, então, em termos de fonte de desligamento, o que mais avança de 2003 para 2011, em termos proporcionais, e uma das que mais avança também em termos aqui desse gráfico, é a categoria por iniciativa do empregado. Tá? Passando então adiante. Bom, aqui basicamente eu estou descrevendo o que a gente acabou de ver. 2003 a 2011, os desligamentos por iniciativa do empregado mais do que triplicam. Tá? Aquela categoria residual de outros motivos, que inclui término de contrato, aumenta ainda mais do que aumentou os desligamentos por iniciativa do empregado. Tá? E os desligamentos da iniciativa da empresa tem um aumento menor que a média. Tá? Bom, então essa foi a primeira dimensão, motivo de desligamento. O quadro foi esse que eu apresentei. Agora eu vou passar para uma outra dimensão de fontes de desligamento. Eu vou decompor os desligamentos que acontecem no mercado de trabalho brasileiro, no mercado de trabalho formal. Na verdade, devia ter falado isso já no começo. Eu estou trabalhando aqui com base com os dados da RAIS, do Ministério do Trabalho. Tá? Então, estamos falando aqui de setor formal. Tá? Então, a gente pode, quando uma separação, um desligamento, isso, como já foi mencionado aqui, pode se resultar numa destruição de um posto de trabalho, posto de onde aquele trabalhador se desligou ou foi desligado. Ele pode deixar de existir, pode ser extinto, tá? E aí não há a rotatividade como aquela troca de trabalhadores no mesmo posto. Tá? Ou, sim, pode ter um desligamento que é sucedido de uma nova contratação na mesma empresa, tá? E aí a gente estaria chamando esse componente de rotatividade. Tá? Então, o que eu vou chamar aqui de rotatividade é um pouco diferente do que foi apresentado anteriormente, que não era feita essa distinção nas outras estatísticas. Mas, qualitativamente, as conclusões, vocês vão ver que não vão mudar tanto, apesar disso. Tá?
Então, para destruição de posto de trabalho corresponde a episódio onde o posto desaparece após a saída do trabalhador. O que é desaparece? Até o final do ano, ninguém é contratado. Tá? Isso é o que eu estou chamando que o posto desaparece. E a rotatividade corresponde a episódios onde o posto continua ativo após a saída do trabalhador, sendo preenchido por outro trabalhador antes do final do ano. Então, eu vou pegar os desligamentos e desagregar nessas duas maneiras. Tá? Isso a gente faz para cada estabelecimento e depois agrega. Por que daria diferente em relação à metodologia que foi apresentada aqui anteriormente? Por exemplo, se uma empresa tem um empregado, contrata mais 2 empregados e termina o ano com 3 empregados. E uma outra empresa, ao contrário, tem 3 empregados, né, há 2 desligamentos e ela termina o ano com 1 empregado. Se a gente pegar os números agregados de admitidos e desligados, vão ser 2 admitidos, 2 desligados, tá, e vai parecer que há uma rotatividade envolvendo 2 postos de trabalho. Tá. Agora, se você for em cada empresa, né, teve uma empresa que só admitiu, não desligou ninguém, tá? Então rotatividade nessa empresa 0. A outra só desligou, não admitiu ninguém, também rotatividade nessa empresa 0. Tá? Então esse cálculo me daria, essa rotatividade tal como eu estou medindo, daria 0 e não 2. Tá? Passando então aqui para as taxas, de novo eu estou medindo, usando 2 eixos, tá? Um para cada uma das linhas. Tá? Então, decompus aqui o desligamento. Nós temos que a taxa de destruição de postos de trabalho ela é muito inferior à taxa de substituição de trabalhador. Tá? A taxa de destruição de postos de trabalho está medida no eixo do lado esquerdo. Tá? Ela gira em torno de, no começo do período, 3%. Cai, tá, até 2010, onde passa a ser em torno de 1,5%. Agora, o que chama a atenção é a dinâmica da taxa de rotatividade, tal como a gente está medindo aqui. Até 2003, ela tem uma oscilação, sem uma tendência muito bem definida, e de 2003 em diante, sobe fortemente. Tá? Então, nós temos uma subida muito forte da taxa da rotatividade enquanto substituição de trabalhadores dentro das empresas. Tá? Pode passar? Aqui, de novo, aquele gráfico para ver em termos percentuais. Né? Como eu havia dito, a taxa de destruição de postos de trabalho corresponde a uma parcela pequena e a taxa de substituição a uma parcela bastante maior da rotatividade. Pode passar? Então, a destruição de postos de trabalho corresponde a quase 5% dos desligamentos no fim dos anos 90, vem caindo e chega a menos de 2% em 2010. A rotatividade é a maior parcela de desligamento e é uma parcela que vem subindo. Pode passar, por favor. Bom, a gente ainda pode, esse esforço de mensurar a rotatividade, como foi mencionado aqui, é uma tarefa muito complexa, muito complicada, porque a gente não está dentro da firma observando o posto de trabalho propriamente dito, tudo que a gente sabe é quantas pessoas entram naquele estabelecimento e quantas pessoas saem. Né? Mas, com a riqueza de informação que a gente tem na RAIS, a gente pode tentar aprimorar essa medida, chegar mais perto do que a gente considera ideal em termos de medida de rotatividade. Uma tentativa, para além da que foi feita nos slides anteriores, é ver se, no que eu estou chamando de rotatividade, há uma substituição entre diferentes tipos de trabalhadores. Ou seja, será que a rotatividade, a substituição de trabalhadores, ela está ocorrendo por conta de, por exemplo, alguma mudança no padrão de tecnologia que faz com que as empresas tenham que não usar mais determinados tipos de trabalhadores e passem a preferir usar outros tipos de trabalhadores? Tá? Então, nós criamos um indicador que mensura isso. Tá? Em que medida que a rotatividade ou a substituição de trabalhadores que está por trás da rotatividade, ela advém de substituição de trabalhadores de tipos, entre aspas, diferentes, de características diferentes, ou se é uma substituição de trabalhadores do mesmo tipo, com as mesmas características.
Tá? Que características que eu considerei aqui? Eu considerei a faixa etária e de escolaridade. Tá? Bom, e aí eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico de que não há evidência de que o crescimento da substituição de trabalhadores, que a gente viu muito forte de 2003 a 2011, seja puxado por uma substituição de trabalhadores de diferentes tipos. Os trabalhadores rodam no posto de trabalho e são trabalhadores de tipos semelhantes. Sai um jovem, entra outro jovem. Sai um adulto, entra outro adulto. Sai um pouco escolarizado, entra um pouco escolarizado. Tão pouco quanto o que estava antes. Tá? Ou sai um muito escolarizado, entra outro também muito escolarizado. Tá? Então, aqui estão os valores que a gente colocou para vocês. Então, decompondo, o que eu estou fazendo aqui é uma decomposição daquela taxa de rotatividade que eu havia apresentado. Tá? Então, por exemplo, em 96, do total de desligamentos, tá? A gente tem que em 96, em torno de 2%, a primeira barra, a barra azul, está mais à esquerda do gráfico, tá? Mede quantos jovens foram substituídos, quantos dos jovens desligados, quantos foram substituídos por adultos. Tá? Em torno de 2% dos jovens que foram desligados foram substituídos por adultos. Isso cresce de 96 a 2003 para algo como 2,5%, mas fica nesse patamar de 2003 e 2011, que é o período que eu estou mais interessado, é o período onde a gente tem uma subida mais forte da rotatividade. Não tem uma subida dessa substituição de jovem por adulto. Tá? Então, não é esse fenômeno que está por trás da subida da rotatividade, da substituição de trabalhadores. E as barras em vermelhas, também para esses mesmos anos, 96, 2003 e 2011, tá? A gente vê a questão da escolaridade. Classifiquei os trabalhadores em aqueles que têm fundamental incompleto e os que têm um nível de escolaridade acima disso, ou fundamental completo, ou acima disso. Tá? E a gente percebe que de 96 a 2003 tem um aumento bastante pronunciado dessa substituição, embora pequena, em 96, de todos os trabalhadores com fundamental incompleto que eram desligados, 2,5% eram substituídos por um trabalhador de escolaridade mais elevada. Em 2003 isso já cresce bastante para 4,5%, mas fica de 2003 para 2011, não tem um aumento. Tá? Então aquele aumento da rotatividade entre 2003 e 2011 não está sendo puxada por substituições que envolvam tipos diferentes de trabalhadores, e sim trabalhadores semelhantes. Tá? É uma indicação que não há uma questão da empresa mudar a preferência por um tipo de trabalhador ou por outro. Pode passar, por favor. Bom, por fim, agora estou na minha penúltima das 4 dimensões que eu estou analisando, em relação ao que está por trás do desligamento. A terceira que eu analiso é a questão da composição setorial. Como eu disse aqui no início da minha fala, as taxas de desligamento podem aumentar, por exemplo, se o emprego cresce mais em setores com alta taxa de rotatividade. Tá? Se um determinado setor tem uma taxa de rotatividade muito mais alta que a média, e esse setor emprega cada vez mais gente, isso tende a fazer com que a taxa de rotatividade da economia como um todo cresça. Tá? Então a gente fez um exercício que é calcular a taxa de desligamento agregada do Brasil, que seria vigente, se o peso de cada setor, se o emprego relativo de cada setor não tivesse mudado desde 1996. Tá? Então, vou calcular uma taxa para o ano de 2011, tá? Que remete à agregação, à composição setorial, na verdade, que a gente tinha em 1996. Tá? Então, eu vou limpar da evolução da rotatividade o que foi fruto da mudança na composição do emprego. Vou deixar nesse meu cálculo só o aumento da rotatividade que ocorre dentro dos setores considerados. Tá? Pode passar? Bom, então as 2 primeiras barras desse gráfico mostram o que foi observado na economia brasileira. Tá?
aqui estou falando, na verdade, de a taxa de desligamento, não de rotatividade, perdão. A taxa de desligamento, então, que era em torno de 61, 62 em 96, passa para 67 em 2011, tá? E aí, aqui, finalmente, na última barra, tem um 2011 com um asterisco, é o exercício contrafactual que eu fiz, tá? Ou seja, reflete qual seria a taxa de desligamento se a composição do emprego em 2011 fosse aquela de 96, onde a indústria tinha um peso um pouco maior na economia. Não muda muito, tá? Não contribui muito. Quer dizer, o que a gente vê é que o aumento seria um pouquinho menor, mas o aumento continua presente. Tá? Ao invés de chegar em 67, que é o dado da coluna do meio, tá? Chega em 66. Tá? Então, isso me leva a concluir que a composição setorial não tem também um papel muito importante para explicar o aumento da rotatividade que a gente vê de 2003 a 2011, ou o aumento do desligamento aqui no caso. Tá. Bom, e aqui assim a última fonte que eu estou analisando em termos de desligamento são a diferença que eu vou chamar de desligamento transitórios e desligamento permanente. O que são desligamentos transitórios para mim? São aqueles onde o trabalhador retorna à mesma empresa após o episódio de desligamento. E aí, o que eu faço? Eu olho o momento que o trabalhador foi desligado, tá? E eu sigo o mesmo trabalhador, né, por 12 meses, olhando na RAIS, tá? Se ele reaparece empregado em alguma empresa e, na verdade, se reaparece empregado na mesma empresa de onde ele tinha sido desligado, tá? No mesmo CNPJ. Se ele reaparece empregado no mesmo estabelecimento, no mesmo CNPJ que ele havia sido desligado em menos de um ano, em menos de 12 meses, eu classifico esse desligamento como transitório. Tá? Bom, esse tipo de movimento, o trabalhador desliga de um determinado estabelecimento. Você observa o desligamento. E menos de um ano depois, às vezes 3 meses depois, 4 meses depois, enfim, ele reaparece no mesmo estabelecimento. Isso pode estar contemplando alguns casos de fraude, como foram relatados aqui, da pessoa ser desligada e depois voltar para o mesmo estabelecimento para usufruir de algum benefício, ou não. Pode ser movimentos legítimos mesmo de desligamentos que ou a empresa ou o trabalhador se arrependeu, voltou, ou conseguiu uma condição melhor, negociar com a empresa, enfim. Tá? Eu não tenho como separar uma coisa da outra só com o dado da RAIS. Bom, e o que a gente vê, pode passar, é que, em termos proporcionais, esse reemprego que eu estou chamando, o desligamento transitório, tá, que é o azul, essa área azul, tá, é uma parcela pequena, felizmente, né, na verdade eu diria até expressiva, porque passa de 5%, né, mas não cresce. Ao contrário de 2003 para cá, na verdade, se tem alguma tendência na direção de diminuir relativamente, tá, em relação aos outros desligamentos onde o trabalhador não retorna para o mesmo estabelecimento, pelo menos numa janela de 1 ano. Tá? Bom, então, os principais resultados, em tudo que eu analisei, eu destacaria que por trás do aumento do desligamento, tá, a gente tem um crescimento do desligamento voluntário, motivado pelo empregado, tá, e do componente que eu estou chamando de rotatividade, a substituição de trabalhador que ocorre dentro das empresas. Tá. Outras explicações, né, que eu investiguei aqui não dão conta de explicar o aumento dos desligamentos. Né. A composição setorial não dá conta, né, e um suposto aumento, vamos dizer, desse movimento fraudulento de sair da empresa e voltar também não parece contribuir para a subida dos desligamentos e da rotatividade. Bom, então, sendo esses os dois motivos principais
da subida dos desligamentos entre 2003 e 2011, ou seja, um aumento da taxa de rotatividade e um aumento proporcional do desligamento motivado pelo empregado, eu comecei a pensar em o que pode estar por trás disso. Quais seriam, então, os fenômenos que estão por trás disso. Tá? Na literatura, na verdade, tem uma possível explicação que é compatível com esses resultados. Tá? Não necessariamente é a explicação, mas é uma explicação que é compatível com toda essa bateria de resultados que eu listei aqui para vocês. Tá? O argumento que está nesse texto desses autores, Giuseppe Moscarini e o Fabiano Postel-Vinay, é mais ou menos o seguinte. Os autores argumentam que quando a economia está numa fase onde o desemprego está relativamente alto, aí pensa numa economia onde as empresas têm uma taxa de desligamento estrutural dada por motivos que não fogem ao controle da empresa. Por exemplo, as mortes, as aposentadorias. Né? Então, tem essa rotatividade que eu vou chamar aí de estrutural, e as empresas repõem contratando trabalhadores majoritariamente do desemprego, porque há uma disponibilidade, quando o desemprego está relativamente alto, de muitos trabalhadores para repor os outros que são desligados. Né? A partir do momento em que a economia se beneficia de algum choque positivo e as empresas passam a contratar mais trabalhadores, não só para repor o que elas perdem por causas alheias à vontade dela, mas começam a contratar para criar novos postos de trabalho. O que acontece? O desemprego vai diminuindo, né? E quando o desemprego começa a diminuir, fica mais difícil de repor os trabalhadores que saem, recrutando eles do desemprego, porque o desemprego está diminuindo. Então, o que acontece, segundo os autores, é que as empresas relativamente maiores vão recrutar esses trabalhadores nas empresas menores. Tá? Por quê? Porque as empresas maiores também têm condição de pagar salários mais altos. Então, uma proposta dessas empresas maiores tende a ser mais vantajosa para o trabalhador, que então se desliga da empresa menor e migra para a empresa maior. Tá? Então, com isso, aumenta os desligamentos voluntários e aumenta a rotatividade também, que são exatamente os fatos, tá, que eu apontei aqui. Então, só para fechar, então uma possível análise para esse fenômeno de aumento dos desligamentos e da rotatividade no mercado de trabalho brasileiro é que, na verdade, não se trata de uma mudança no padrão, na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro de 2003 para cá, que mude estruturalmente o que está acontecendo por trás das causas de desligamento, da rotatividade. Simplesmente é um fenômeno atrelado, pode ser, um fenômeno atrelado ao ciclo econômico, tá? A como as empresas reagem, né, a um período de boom na economia, tá? Um período de crescimento na economia. Tá? E me parece razoável essa explicação para o caso brasileiro, porque justamente de 2003, como eu salientei no início aqui da apresentação, de 2003 a 2011, a gente vem tendo o desemprego caindo, né, que é exatamente a história que é contada por esses autores, e o desligamento voluntário subindo, né, e a rotatividade também. O que não quer dizer, dito isso, eu só queria ressaltar uma coisa, não quer dizer que a gente não precisa prestar atenção, que não é importante analisar o fenômeno da rotatividade, ou que a rotatividade não seja grande no Brasil. Não estou dizendo isso. O fenômeno da rotatividade no Brasil merece ser estudado profundamente, né? Continuarei estudando isso. Acho que eventos como esse são muito oportunos. Né? Pensar em maneiras de minimizar essa rotatividade, principalmente aquela que traz danos ao trabalhador, claro que é uma tarefa nobre que tem que ser levada adiante, né? Mas eu só estou chamando a atenção que o fenômeno recente do mercado de trabalho brasileiro de aumento de desligamento e aumento de rotatividade, tá, pode estar atrelado simplesmente à dinâmica de você conseguir crescer diminuindo o desemprego. Obrigado.